Lula. Como é que você acompanhou essa reunião? O que mais você pôde apurar, né, dessa reunião do presidente Lula com os ministros? Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde a todos. Eu vou pegar a fala final do Sakamoto para começar a análise aqui, justamente porque, conversando com alguns auxiliares do presidente Lula, e a gente mesmo, né, teve que destacar aí a fala do presidente falando do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, o que acontece? A gente está com um presidente, como o Saka colocou aí muito bem, com dificuldades de mostrar algumas realizações desse primeiro ano de governo, com dificuldade de fazer essa comunicação chegar na população. E aí, ainda muito, para dizer as palavras de um ministro com quem eu conversei, falou assim, olha, sempre o olhar para o retrovisor não é uma vantagem, né, nesse momento. Apesar de que, claro, a gente conversando com algumas pessoas, eles reconhecem. Na sexta-feira, a gente trouxe muito bem aqui, a publicidade dos depoimentos tornados públicos pelo ministro Alexandre de Moraes, pela Polícia Federal, ficando claro aí a responsabilidade de Bolsonaro e como, de fato, se tentou arquitetar a manutenção dele no poder por um golpe e tudo mais, o que esses depoimentos estão mostrando. O presidente Lula falar sobre isso aos seus ministros não chega a ser um equívoco. Claro, a gente está tratando de uma questão política. Mas a avaliação que algumas pessoas fazem aí, eu agora analisando, me incluo nessa, será que vale a pena para o presidente Lula incentivar ainda essa polarização de alguma forma? Porque daí ele pega e provoca, né, um pouco o Bolsonaro nesse sentido e acaba falando para os seus convertidos, ou seja, que querem, que criticam o Bolsonaro, etc., mas ele tem essa dificuldade de reconstrução a partir do momento que ele ainda fala, o presidente foi lá, só não conseguiu fazer porque é um covardão, como se então se ele tivesse conseguido ele era esperto. Não, né? Vamos lá. Acho que o presidente ele desliza um pouco na hora em que ele vai falar do Bolsonaro. Claro, não estou tirando a gravidade dos fatos que estão sendo revelados e que a gente está mostrando aí, que a Polícia Federal tem mostrado na sua investigação. Mas o presidente Lula, quando ele reúne os seus ministros, quando ele reúne a sua equipe e faz cobranças por um trabalho, ficar olhando no retrovisor e falar de Bolsonaro nesse momento, eu não vejo vantagem para o presidente, né, nessa situação, que ele tem que governar, ele tem que buscar essa recuperação da popularidade entre esses seus eleitores. E aí eu acho que é mesmo algo que poderia ter ficado de fora, né? E que eu acho que valeria mais a pena ele mostrar um pouco das ações, o discurso econômico, enfim. Acho que o Brasil aí ao citar o ex-presidente Jair Bolsonaro no seu discurso aos ministros, Diego.